Oi, meu nome é Isadora Fernandes Cônsulo, sou aluna do Programa de Ciências da Reabilitação, no nível de mestrado, e hoje vim falar um pouquinho sobre o meu projeto de pesquisa, que é a análise do perfil físico-funcional e dos níveis de metilação do gene CGRP em pacientes com migrânia. O que eu mais escuto quando eu falo sobre o meu projeto é as pessoas perguntando o que é migrânia. Eu falo que é uma dor de cabeça bem forte, quando eu quero resumir. Não que eu esteja mentindo, realmente é uma dor de cabeça muito forte, é uma doença comum e ela é incapacitante. Ela atinge diretamente a qualidade de vida dos pacientes. Ela é tão comum que ela é a terceira doença global mais comum e a sétima patologia mais incapacitante. Ela atinge tanto homens como mulheres. As crises de dor podem ter como duração de 4 a 72 horas, causando sintomas como náusea, vômitos, fotofobia, que é sensibilidade à luz, fonofobia, sensibilidade ao som, osmofobia. Ela pode ter dois subtipos prevalentes: a migrânia sem aura, migrânia ou migrânia com aura. Então, como eu quero avaliar os níveis de metilação no meu projeto, eu vou explicar para vocês brevemente o que é esse processo de metilação. A metilação do DNA é um processo bioquímico onde grupos metil CH3 são adicionados à posição 5 da citosina, uma das bases nitrogenadas do nosso DNA. Esse processo é mediado por enzimas chamadas de DNA metiltransferase ou DNMTS, tendo a função da metilação que pode afetar a expressão gênica sem alterar a sequência de DNA. Um exemplo de modificação é a modificação epigenética. Definição sobre o que são as ilhas promotoras, o que são essas regiões chamadas ilhas promotoras, CPG. São regiões do DNA com uma alta frequência de dinucleotídeos, CPG. O que são a sigla CPG? É uma citosina seguida de uma guanina. Elas são comumente localizadas nas regiões promotoras do gene, sendo uma região crítica para a regulação da expressão gênica, influenciando se um gene é ativado ou silenciado. O efeito da metilação do DNA altera a estrutura da cromatina, tornando-a mais compacta. Essa compactação pode regular a expressão gênica ao controlar a acessibilidade do DNA aos complexos de transcrição. Esses fatores de transcrição, que são proteínas que se ligam à sequência específica do DNA para iniciar ou regular a transcrição gênica, pode ter uma interferência na ligação, pode ocorrer uma interferência na ligação dos fatores dessa transcrição, que podem levar à repressão gênica. Então, quando o DNA mais compactado e menos acessível, tornando o DNA menos acessível aos complexos de transcrição. Quando esse DNA está compactado e menos acessível aos complexos de transcrição que são necessários para iniciar a transcrição do gene, causando a transcrição gênica inibida, devido a dificuldades do complexo de transcrição acessar esse DNA mais compactado. Pode causando uma hipermetilação dos locais CPG, podendo levar à repressão da expressão gênica, inibindo a transcrição do gene. A hipermetilação se refere ao aumento significativo da metilação nessas ilhas CPG. E essa repressão gênica, essa hipermetilação, pode bloquear completamente a transcrição dos genes, especialmente genes supressores de tumores de câncer. E como que a gente
faz a detecção da metilação do DNA. Para a gente avaliar, né, realizar a detecção da metilação do DNA, a gente trata o DNA com bisofiltro, permitindo a conversão de citocinas não metiladas em, em uracilas, enquanto as citocinas metiladas permanecem inalteradas. Esse processo é crucial para distinguir entre regiões metiladas e não metiladas do genoma. A gente, depois de realizar esse tratamento, a gente realiza uma PCR em tempo real, né? Uma PCR específica para metilação, onde usa essa distinção para amplificar seletivamente a sequência de DNA, facilitando a análise dos padrões de metilação, assim podendo comparar esses padrões e estudar esses padrões. E eu também falei, né, no meu título sobre esse gene, que é o meu gene de interesse, que é o gene CGRP, e por que eu escolhi ele e qual é a sua relação com a migrânia. A função desse gene é desempenhar um papel crucial, ele desenvolve, na verdade, um papel crucial na fisiopatologia da migrânia, devido à sua ação vasodilatadora e modulação da transmissão de sinais de dor. Então, ele atua diretamente na transmissão de sinais de dores. Durante a crise da migrânia, níveis elevados de CGRP resultam em vasodilatações dos vasos cranianos e causando a amplificação da percepção da dor. A metilação e a expressão gênica desse gene, né? A metilação do DNA, especialmente no promotor do gene, regula sua expressão, causando alterações na metilação do gene, como eu havia explicado anteriormente. Então, essa metilação pode estar associada à mudança na expressão gênica, influenciando a suscetibilidade e a gravidade das crises de migrânia. Então, dependendo do tipo de metilação que tem esse gene, pode diminuir ou aumentar a gravidade das crises de dores desse paciente. A hipometilação pode levar à superexpressão do CGRP, aumentando os sintomas da migrânia, como eu tinha falado. Esse paciente pode ter dores assim por vários dias seguidos, assim deixando ele totalmente incapaz de realizar suas atividades do dia a dia. Então, por isso que eu falo que entender a relação entre a metilação e a expressão do gene pode abrir caminhos para novos tratamentos, visando normalizar a expressão desse gene e assim reduzir os episódios de migrânia, melhorando a qualidade de vida desse meu paciente que tem essas crises de dores muito fortes. Eu também falei sobre o perfil físico-funcional. Vocês devem estar perguntando, tipo, ai meu Deus, o que é o perfil físico-funcional? O perfil físico-funcional eu vou avaliar através de 2 tipos de questionário. Na verdade, é um questionário só, mas os questionários são para as coisas diferentes. Primeiro vai ser um questionário, um inventário de depressão de Beck, ou BDI, que ele tem 21 itens, avalia a gravidade dos sintomas depressivos e o inventário de ansiedade de Beck, que é o BAI, e ele também avalia 21 itens, mede a intensidade da ansiedade. Por exemplo, vou falar um pouquinho sobre o de depressão, o de ansiedade é também bem parecido. O de depressão, por exemplo, a gente vai avaliar. Cada item contém 4 alternativas de resposta para esses pacientes, que avaliam de 0 a 3, indicando a intensidade dos sintomas. De 0, ausência de sintomas. 1, sintomas leves. 2, sintomas moderados. 3, sintomas graves. Então, a aplicação desses questionários que eu mostrei para vocês agora, tanto de depressão
como ansiedade, ele vai identificar níveis de ansiedade e depressão, como eu havia falado, nesses pacientes que têm a migrânia. Vai melhorar a informações de intervenções adicionais ao manejo da eficácia da dor. Então, se esse paciente tiver depressão e ansiedade, a gente também vai conseguir tratar junto e assim podendo melhorar a qualidade de vida desse meu paciente, tanto nos aspectos psicológicos, né, da ansiedade e depressão, que atinge essa qualidade de vida desse paciente, como as crises de dores da migrânia. O tratamento vai ser direcionado após a aplicação, pode reduzir a frequência e as intensidades de crise, dessas crises de dores. Então, se a gente pegar e utilizar os dois, tanto um tratamento utilizando a ansiedade, a depressão, o questionário, né? A gente vai poder fazer um tratamento tanto para migrânia quanto para ansiedade e depressão, causando uma abordagem multidisciplinar e melhorando o prognóstico e bem-estar desse meu paciente. O uso dos questionários de Beck permite o diagnóstico e o tratamento integrados, como havia explicado anteriormente, que a gente vai tratar tanto a ansiedade e depressão desse meu paciente e a migrânia também, né? Essas crises muito intensas de dor que afetam o dia a dia desse meu paciente. É essencial para a saúde mental e física do paciente com migrânia no caso. Por isso que eu optei por aplicar os dois tipos de questionário. Aqui são as minhas bibliografias que eu utilizei para montar essa apresentação. E eu queria agradecer pelo tempo de vocês e interesse no meu trabalho. Muito obrigada!